Hello, students! How are you today? Olá, estudantes! Como vocês estão hoje? I am good. Eu estou bem. And you? Are you good or not so good? A teacher espera que vocês estejam very good, que vocês estejam muito bem. I am a teacher Tati. Eu sou a professora Tati, a professora de língua inglesa. Sejam bem-vindos à nossa aula de número 12. E o que será que nós iremos aprender hoje? Vamos descobrir? Na aula de hoje, nós iremos aprender sobre o dare to be, mas na forma interrogativa. Então, a gente vai aprender a fazer perguntas com dare to be. Nós aprendemos ele na forma afirmativa, na negativa e hoje nós vamos aprender na interrogativa. Vamos conhecer os nossos objetivos? O primeiro, conhecer e compreender a forma gramatical do dare to be na forma interrogativa da língua inglesa. Então, nós vamos conhecer e compreender como nós fazemos perguntas com o dare to be na língua inglesa. O segundo objetivo, desenvolver a pronúncia e compreensão do uso do dare to be, aplicando-o corretamente dentro dos contextos frasais. Então, nós vamos aprender a desenvolver a pronúncia, né? E aplicar corretamente o dare to be na forma interrogativa nas frases. E o terceiro, diferenciar o uso do there is e do there are. Muito bem! Então, vamos conhecer o dare to be na forma interrogativa? Let's go! Vamos revisar novamente o que é o dare to be? Vamos então! A forma verbal na língua inglesa do dare to be expressa o sentido de haver, existir ou ter. Lembram que nós já trabalhamos? A gente está revisando de novo, né? Porque revisar nunca é demais. Então, o dare to be significa que existe, ou tem, ou há algo, né? E esse verbo na língua inglesa varia de acordo com o número, né? Sendo singular, ou plural, mais que 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E também vamos revisar o uso do there is e do there are, né? Que a gente já trabalhou também. Então, there is sempre no singular. Né? Quando tem eu uso there is. E o there are sempre no plural. Então, sempre mais que 1, 2, 3, 4, aí eu uso there are. Very good! Agora que relembramos sobre o dare to be, vamos conhecer a sua forma interrogativa? Let's go! Muito bem, então dare to be interrogative form. Para a forma interrogativa do dare to be, precisamos inverter a ordem do verbo. Então sempre vinha there is, there are, agora eu vou inverter. Observem aqui. There is, eu inverto. Vai vir is there. E o there are, eu inverto. Are there. E o resto da frase. E outra coisa importante. Que sinal é esse aqui? É o de interrogação. Então, toda vez que nós formos fazer perguntas, eu preciso usar o ponto de interrogação, né? Porque senão eu não tenho como saber se é uma pergunta ou não. Só vou saber se tiver o ponto de interrogação, né? Então, sempre usar o ponto de interrogação no final da frase. Very good! Vamos ver agora alguns exemplos de perguntas usando o dare to be na forma interrogativa, né? Então, are there two dogs in that house? Então, a tradução, há 2 cachorros naquela casa? Olhem ali,
só tem um, né? Mas a gente está fazendo uma pergunta para a gente analisar se tem 2 dogs, 2 dogs ou não, né? Observem que aqui a gente inicia com are, né? O there, 2 dogs. Por que eu uso are aqui? Porque eu tenho 2 dogs, porque está no plural, né? Então, se fosse um dog, eu iria usar is, né? Mas como é 2, a minha pergunta está falando 2 dogs, eu tenho que usar o are. Então, are there 2 dogs in that house? E olhem lá no final que eu tenho que ter o ponto de interrogação para ser pergunta, né? Então, há 2 cachorros naquela casa? Aí vocês analisam a imagem e a gente vê que só tem um, né? Mas é uma pergunta para a gente analisar. Agora, is there a book on the table? Então, observem, há um livro em cima da mesa? Olhem a imagem ali. Tem, né? Tem um book on the table, olhem aqui, em cima da mesa. Tem sim. E observem que, como a gente está se referindo a um book, né? Eu começo com is, né? Então, sempre que é um, is there a book on the table? Então, um book is there. Agora, se fosse mais que um, eu usaria are there a books on the table? Ok, students? Então, is there a book on the table? Olhem aqui. Yes, is there, né? Tem sim. There is. Agora, vamos fazer uma revisão, ok? Analise a frase abaixo e passe ela para a forma interrogativa do dare to be. Então, nós temos ali, there is a cat at my house, né? Então, nós temos uma frase afirmativa, né? Que tem um gato na minha casa, né? Muito bem. E agora, eu preciso passar essa frase fazendo uma pergunta. Como que vai ficar? Peguem lá o notebook de vocês, do caderno, e escrevam essa frase na forma interrogativa. Como que vai ficar? Escrevam lá. Agora vamos ver se vocês acertaram? Vamos lá então. Observem que vai ficar: is there a cat at my house? Então a gente está fazendo uma pergunta. Então observem que aqui a gente tinha there is, porque é uma afirmação, né? Tem um gato na minha casa. Agora, para passar para a forma interrogativa, esse is tem que vir para frente. Então, is there a cat at my house? E o ponto de interrogação, porque é uma pergunta. Very good. Agora, analise a frase abaixo e passe ela para a forma interrogativa do dare to be. There is a notebook on my bed, né? Então, tem um caderno em cima da minha cama lá. Ok. Na forma interrogativa, como vai ficar essa pergunta? Eu preciso passar o is para frente do there, ok? Peguem o seu notebook lá e escrevam como que essa frase vai ficar na forma interrogativa. Vamos ver se você acertou? Is there a notebook on my bed? Então vejam que o is vai iniciar there, a notebook on my bed e o ponto de interrogação. Very good. Muito bem, students. E agora nós iremos construir uma frase e a gente vai escrever ela na forma afirmativa. Depois a gente vai revisar a aula 11 na forma negativa e aí a aula de hoje na forma interrogativa. Vamos lá então?
Muito bem, então a teacher colocou aqui a frase na forma afirmativa, né? There are stars, observem que são estrelas, então por isso que eu uso o are, né? Porque tá no plural. Então, there are stars in the sky. Então, existem, né? Estrelas no céu. Muito bem, então ele está fazendo uma afirmação que existe, que tem as estrelas no céu, né? There are stars in the sky. Agora vamos revisar a nossa aula passada da forma negativa. Muito bem, eu preciso acrescentar o not. Então, para dizer que não tem estrelas no céu, eu vou escrever there are not. Lembram o uso do not que nós aprendemos, né? Stars in the sky. Então, quer dizer que não tem, né, gente? Não tem estrelas no céu. Não tem. Relembrando a nossa aula de número 11, né? E agora a aula de número 12, que é o que a gente aprendeu hoje. Forma interrogativa. Como que eu vou escrever na forma interrogativa? Eu vou começar com um are, né? Então vai ficar are e depois there. Ótimo. Aí stars in the sky. E o que falta aqui? Falta o ponto de interrogação, porque para ele ser uma pergunta eu preciso colocar o ponto de interrogação. Então, are there stars in the sky? Pergunta, há estrelas no céu? Existem estrelas no céu? Então, uma pergunta. Então, revisamos a forma afirmativa, negativa e interrogativa. Lembrando sempre que vai começar com o are ou o is quando for um is, né? Como aqui stars está no plural, vai ser are. Are there stars in the sky? Very good, students! Muito bem! E a nossa aula de hoje termina por aqui. Não se esqueçam que precisamos realizar as atividades propostas, né? Então, na aula de número 10, nós trabalhamos o dare to be na sua forma afirmativa, que foi o que nós fizemos aqui, né? Já estamos fazendo uma revisão lá do nosso comecinho, lá da aula 10. Na aula 11, nós trabalhamos usando o not, né? Fazendo as frases negativas. E na aula de hoje, aula 12, nós aprendemos a fazer perguntas usando o dare to be. Então, a partir de agora, vocês vão poder usar e escrever as frases usando o dare to be na forma afirmativa, na forma negativa e na forma interrogativa. E se vocês não lembrarem as duas formas que nós já trabalhamos, voltem os vídeos lá e achem dare to be afirmativo e dare to be negative. Muito bem, e quero ver agora vocês colocando o nosso conteúdo de gramática em prática. Então a nossa aula termina por aqui. Eu desejo a vocês um ótimo dia, bons estudos, não se esqueçam do exercício proposto, ok? E eu espero vocês na nossa próxima aula de língua inglesa. O que será que nós iremos aprender? Então eu espero vocês lá. Ok, alunos? Ok, students? Então, see you. Bye bye, students.